Olá, querido irmão e querida irmã. Que a paz do Senhor alcance profundamente o seu coração neste momento. Hoje, nos reunimos diante de Deus para fortalecer uma das maiores virtudes da vida espiritual, a esperança. Em meio às lutas, aos desafios e às notícias que muitas vezes tentam enfraquecer nossa fé, existe um Deus que continua sustentando seus filhos com amor, cuidado e misericórdia. Talvez hoje o seu coração esteja cansado. Talvez existam situações que parecem difíceis demais, respostas que ainda não chegaram, ou batalhas silenciosas que ninguém além de Deus conhece. Há dias em que a alma se sente abatida e o desânimo tenta roubar a alegria de continuar caminhando. Mas mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor continua sendo a nossa fonte de esperança. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Ainda que o cenário pareça incerto aos olhos humanos, o céu continua trabalhando ao favor daqueles que permanecem firmes na presença do Pai. O Deus que sustentou você até aqui continuará segurando sua mão e guiando seus passos. Hoje vamos apresentar diante do Senhor todas as nossas preocupações, medos e fraquezas. Vamos pedir que o Espírito Santo renove nossa esperança, fortaleça nossa fé e traga paz para dentro da nossa alma. Porque quando Deus renova o coração, até os dias difíceis se tornam mais leves. Abra agora o seu coração e permita que esta oração alcance sua vida profundamente. O Senhor conhece sua história, vê suas lágrimas e sabe exatamente do que você precisa neste momento. E ainda que tudo pareça difícil hoje, Deus continua escrevendo um novo capítulo de vitória sobre a sua vida. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Salmos 42, 5. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Reflexão bíblica. Essas passagens nos lembram que, mesmo nos momentos em que o coração se sente abatido, Deus continua tendo planos de paz e esperança para a nossa vida. O salmista fala consigo mesmo e escolhe continuar esperando no Senhor, mesmo em meio à dor e à inquietação. Isso nos ensina que a esperança não depende apenas das circunstâncias ao nosso redor, mas da confiança em um Deus que nunca abandona seus filhos. Ainda que hoje existam lutas e incertezas, o Senhor continua trabalhando em silêncio para trazer direção, cuidado e renovação espiritual. Quem permanece firme em Deus sempre encontrará forças para continuar caminhando. Senhor meu Deus e meu amado Pai, nesta hora eu me coloco diante da Tua santa presença, com um coração humilde e necessitado do Teu cuidado. O Senhor conhece cada batalha que tenho enfrentado, conhece os pensamentos que passam pela minha mente e sabe exatamente quantas vezes o desânimo tentou roubar minha esperança. Existem dias em que a caminhada parece pesada demais, momentos em que as respostas não chegam e situações que tentam enfraquecer minha fé. Mas hoje eu me achego diante de Ti para pedir: não permitas que eu perca a esperança. Pai querido, quando os problemas parecerem maiores do que minhas forças, ajuda-me a lembrar que o Senhor continua sendo maior do que qualquer dificuldade. Quando meu coração se sentir cansado, renova minha alma com a Tua presença. Quando as lágrimas descerem pelo meu rosto e ninguém perceber minha dor, que eu nunca esqueça que os Teus olhos estão atentos a cada detalhe da minha vida. Senhor, existem momentos em que a mente humana se enche de preocupações. O medo do amanhã tenta dominar os pensamentos, as notícias ruins tentam enfraquecer a confiança e as circunstâncias parecem não mudar. Muitas vezes, a espera se torna difícil e o coração começa a questionar se as coisas realmente irão melhorar. Mas hoje, Pai amado, eu escolho confiar no Senhor acima de tudo aquilo que vejo. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita agora meu coração e remove toda a tristeza profunda, toda a ansiedade excessiva e todo o sentimento de derrota. Sopra vida nova dentro da minha alma. Que a Tua presença me fortaleça neste momento e me faça lembrar que ainda existem promessas de Deus sobre minha vida. Pai querido, eu não quero viver dominado pelo desânimo. Não quero permitir que as lutas apaguem minha fé ou destruam minha confiança em Ti.
Quero continuar caminhando mesmo nos dias difíceis. Quero aprender a esperar no Senhor, sem perder a esperança, porque eu sei que aqueles que confiam em Ti jamais serão confundidos. Senhor, fortalece-me nos momentos de silêncio. Existem períodos em que parece que nada está acontecendo, períodos em que as respostas demoram e o coração se sente cansado de esperar. Porém, mesmo quando não consigo enxergar claramente, eu creio que o Senhor continua trabalhando ao meu favor. Assim como a semente cresce debaixo da terra antes de aparecer aos olhos humanos, eu acredito que muitas bênçãos estão sendo preparadas em silêncio pelo Senhor. Pai amado, ajuda-me a lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez em minha vida. Quantas vezes pensei que não conseguiria continuar, mas o Senhor me sustentou. Quantas portas o Senhor abriu quando tudo parecia impossível. Quantos livramentos aconteceram sem que eu sequer percebesse. E se até aqui o Senhor nunca me abandonou, eu sei que também não me abandonará agora. Hoje eu entrego diante do Teu altar todas as áreas da minha vida que estão abaladas. Entrego minhas preocupações financeiras, minhas lutas emocionais, minhas dores familiares e tudo aquilo que tem roubado minha paz. Senhor, derrama esperança onde existe tristeza. Derrama luz onde existe escuridão. Derrama fé onde o medo tentou crescer. Pai querido, visita também cada pessoa que acompanha esta oração neste momento. Existem vidas cansadas, corações aflitos e pessoas que estão lutando silenciosamente contra pensamentos de desânimo. Senhor, alcança cada um com Teu amor poderoso. Que ninguém termine esta oração da mesma forma que começou. Que o Teu Espírito Santo renove forças, cure feridas emocionais e devolva esperança para aqueles que já estavam quase desistindo. Senhor, ajuda-me a acreditar novamente. Mesmo diante das dificuldades, eu quero continuar confiando que dias melhores virão. Quero continuar acreditando que o Senhor está preparando algo maior do que eu posso imaginar. Porque a minha esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus fiel que nunca falha. Pai amado, quando eu olhar para frente e não enxergar saída, lembra-me que o Senhor é especialista em abrir caminhos onde não existe caminho. Quando tudo parecer impossível, lembra-me que nada é impossível para Deus. E quando meu coração se sentir fraco, segura minhas mãos e não me deixe cair. Hoje eu declaro pela fé que não perderei a esperança. Mesmo em meio às lutas, continuarei acreditando no Teu amor, no Teu cuidado e nas Tuas promessas. Porque o Senhor continua sendo meu refúgio, minha fortaleza e minha segurança em todos os momentos da vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu continuo diante da Tua presença com o coração aberto, entregando diante de Ti todas as minhas preocupações, minhas dores e minhas inquietações. Tu conheces profundamente cada detalhe da minha vida. Sabes dos momentos em que me senti cansado emocionalmente, das noites em que o sono foi embora por causa das preocupações e das vezes em que o medo tentou roubar minha esperança. Mas hoje, Pai amado, eu me apego novamente à Tua presença, porque sei que somente o Senhor pode renovar minhas forças. Pai querido, existem situações que parecem difíceis demais aos olhos humanos. Há momentos em que as respostas demoram, os caminhos parecem fechados e o coração começa a se sentir desanimado. Muitas vezes a espera se torna pesada e os pensamentos negativos tentam dominar a mente. Porém, nesta hora, eu te peço, fortalece minha esperança e não permitas que eu desista da caminhada. Senhor, ajuda-me a lembrar que o Teu tempo é perfeito, porque muitas vezes aquilo que interpreto como demora é apenas o Senhor preparando algo maior para a minha vida. Existem processos que eu não compreendo agora, mas eu escolho confiar que a Tua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Ainda que hoje eu não consiga enxergar claramente o futuro, eu sei que o Senhor já está cuidando de cada detalhe do amanhã. Espírito Santo de Deus, visita agora minha mente e acalma meus pensamentos. Existem preocupações que tentam ocupar meu coração diariamente. Há medos silenciosos, inseguranças e dúvidas que surgem em meio às lutas da vida. Mas nesta oração, eu rejeito toda a ansiedade que tenta destruir minha paz e declaro que minha esperança continuará firme no Senhor. Pai amado, não permitas que as dificuldades endureçam meu coração, que eu não perca a capacidade de acreditar nas Tuas promessas.
que eu não permita que os problemas sejam maiores do que minha fé. Pelo contrário, que cada batalha me aproxime ainda mais da tua presença e fortaleça minha confiança em ti. Senhor, quantas pessoas hoje estão cansadas de lutar? Quantos corações estão abatidos pelas decepções da vida? Há pessoas que já choraram escondidas, pessoas que estão tentando permanecer fortes enquanto enfrentam guerras silenciosas dentro da alma. Pai querido, alcança cada vida neste momento com teu amor e tua misericórdia. Derrama paz sobre aqueles que estão aflitos. Renova as forças daqueles que já pensaram em desistir. Levanta aqueles que se sentem sem direção. Que a tua presença visite cada lar e traga consolo, esperança e renovação espiritual. Que ninguém termine esta oração acreditando que está sozinho, porque o Senhor permanece perto daqueles que clamam pelo teu nome. Pai amado, ensina-me a esperar sem murmurar. Ensina-me a confiar mesmo quando não houver respostas imediatas. Porque a esperança verdadeira não depende apenas das circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Hoje eu entrego diante de ti meus sonhos, meus projetos e tudo aquilo que ainda não aconteceu. Entrego também minhas frustrações, minhas perdas e os momentos em que pensei que nada iria mudar. Senhor, transforma meu coração e ajuda-me a enxergar além das dificuldades. Que eu consiga perceber os sinais do teu cuidado até nos pequenos detalhes da vida. Pai querido, ajuda-me a lembrar de que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada pelo céu. Ainda que eu não veja imediatamente os resultados, eu creio que o Senhor ouve cada clamor e trabalha em favor daqueles que esperam em ti. E mesmo nos dias difíceis, eu escolho continuar orando, acreditando e caminhando pela fé. Espírito Santo, fortalece minha alma contra o desânimo. Existem momentos em que a esperança parece enfraquecer por causa das lutas constantes. Porém, nesta hora, eu peço que o Senhor reacenda dentro de mim a chama da fé. Que eu volte a acreditar nos teus milagres. Que eu volte a sonhar com dias melhores. Que eu volte a confiar que o Senhor ainda tem planos de paz e vitória para a minha vida. Senhor, quando eu olhar para minhas limitações, lembra-me do teu poder infinito. Quando eu enxergar apenas impossibilidades, lembra-me de que o Senhor é especialista em realizar aquilo que parece impossível aos homens. Quando as lágrimas vierem, abraça meu coração com tua paz e renova minha esperança. Hoje, eu declaro diante da tua presença que não permitirei que o medo destrua minha fé. Não permitirei que as dificuldades apaguem minha esperança, porque o Deus que esteve comigo até aqui continuará segurando minha mão em todos os caminhos da vida. E mesmo sem entender completamente todos os processos, eu escolho confiar que o Senhor continua escrevendo uma nova história sobre minha vida. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, nesta hora eu continuo diante da tua presença, porque reconheço que somente o Senhor pode sustentar minha alma nos dias difíceis. Existem momentos em que o coração humano se sente cansado, abatido e até sem forças para continuar caminhando. Há situações que parecem não mudar, orações que ainda aguardam resposta e batalhas silenciosas que ninguém além de ti consegue enxergar completamente. Mas mesmo assim, Pai querido, eu continuo buscando abrigo em teu amor, porque sei que tu és minha esperança viva. Pai amado, quantas vezes o desânimo tentou entrar no meu coração? Quantas vezes a tristeza tentou apagar minha alegria e as preocupações tentaram roubar minha paz? Houve momentos em que pensei em desistir, momentos em que as forças pareciam pequenas diante das dificuldades. Porém, mesmo nos dias mais escuros, o Senhor permaneceu comigo. E hoje eu te agradeço, porque a tua fidelidade nunca falhou sobre minha vida. Senhor, ajuda-me a permanecer firme, mesmo quando tudo parecer contrário. Quando as circunstâncias disserem que não existe saída, faz-me lembrar que o Senhor é especialista em abrir caminhos no impossível. Quando as portas parecerem fechadas, lembra-me que o teu poder é capaz de transformar qualquer situação. E quando meu coração se sentir cansado de esperar, renova dentro de mim a esperança que vem do céu. Espírito Santo de Deus, visita agora minha alma profundamente. Existem feridas emocionais que ninguém conhece. Existem preocupações guardadas em silêncio,
lágrimas escondidas e pensamentos que muitas vezes tentam enfraquecer minha fé. Mas nesta hora, eu entrego tudo diante do Senhor. Toca meu coração com tua paz, restaura minhas emoções e fortalece meu espírito para continuar caminhando. Pai querido, eu não quero permitir que as dificuldades definam minha vida. Não quero viver dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela insegurança. Quero viver guiado pela confiança no teu amor e nas tuas promessas. Porque eu sei que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não consigo enxergar claramente. Hoje eu te peço, reacende dentro de mim a esperança que talvez tenha sido enfraquecida pelas lutas da vida. Existem sonhos que ainda não se realizaram, projetos que parecem distantes e respostas que ainda não chegaram. Mas eu escolho acreditar que o Senhor continua escrevendo uma história de vitória sobre minha vida. Pai amado, fortalece também cada pessoa que está acompanhando esta oração neste momento. Há corações cansados de lutar. Há pessoas que já choraram escondidas e pensaram que não conseguiriam continuar. Existem vidas enfrentando problemas familiares, dificuldades financeiras, dores emocionais e incertezas sobre o futuro. Senhor, alcança cada um com teu amor poderoso. Derrama paz sobre as mentes aflitas. Renova as forças daqueles que já estão desanimados. Levanta aqueles que pensam em desistir. Que a tua presença seja sentida dentro de cada casa, trazendo consolo, direção e esperança renovada. Porque quando o Senhor entra em uma situação, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. Pai querido, ensina-me a confiar no teu tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, queremos soluções rápidas e desejamos entender todos os processos. Porém, o Senhor trabalha de maneiras que nem sempre conseguimos compreender no momento. E ainda que hoje eu não enxergue tudo claramente, eu escolho descansar sabendo que tu continuas no controle. Senhor, ajuda-me a lembrar das vezes em que o Senhor já me sustentou no passado. Quantos livramentos aconteceram sem que eu percebesse? Quantas portas foram abertas no momento certo? Quantas vezes pensei que seria o fim? Mas o Senhor transformou tudo em aprendizado e crescimento espiritual. E se até aqui o Senhor nunca me abandonou, eu sei que também não me abandonará agora. Espírito Santo, fortalece minha fé diariamente. Não permita que as notícias ruins, os problemas ou as dificuldades apaguem a esperança que existe dentro de mim. Que eu continue acreditando nos teus milagres, mesmo nos dias silenciosos. Que eu continue orando mesmo quando as respostas demorarem. Que eu continue caminhando mesmo quando o caminho parecer difícil. Pai amado, guarda também minha família. Protege aqueles que amo. Livra-nos do mal, das armadilhas do inimigo e de todo espírito de desânimo. Que a tua paz reine dentro da nossa casa e que a esperança nunca seja perdida em nosso coração. Hoje eu declaro diante da tua presença que não perderei a esperança. Mesmo em meio às lutas, continuarei acreditando que dias melhores virão. Continuarei confiando que o Senhor está preparando algo maior do que eu posso imaginar. Porque minha esperança não está nas circunstâncias deste mundo, mas no Deus fiel que jamais abandona seus filhos. E ainda que existam tempestades ao meu redor, eu permanecerei firme, porque sei que a tua mão poderosa continuará me sustentando todos os dias da minha vida. Senhor meu Deus e meu amado Pai, chego ao final desta oração com o coração mais fortalecido pela tua presença. Ainda que existam lutas acontecendo ao meu redor, ainda que algumas respostas não tenham chegado, e ainda que existam caminhos que eu não compreenda completamente, eu sinto dentro da minha alma que o Senhor continua comigo. E essa certeza é suficiente para renovar minha esperança e devolver paz ao meu coração. Pai querido, eu te agradeço porque nunca me abandonaste. Mesmo nos momentos em que pensei que estava sozinho, tua mão permaneceu me sustentando. Mesmo quando chorei em silêncio, o Senhor ouviu cada clamor escondido dentro da minha alma. Mesmo nos dias em que minha fé ficou enfraquecida, o teu amor continuou me cercando e me fortalecendo. Senhor, ajuda-me a nunca perder a esperança diante das dificuldades da vida, porque eu sei que haverá dias em que o medo tentará voltar, dias em que as preocupações tentarão ocupar minha mente e momentos em que as circunstâncias parecerão pesadas demais. Mas quando isso acontecer, faz-me lembrar que o Senhor continua no controle de todas as coisas.
Pai amado, eu entrego completamente meu futuro em tuas mãos. Entrego meus sonhos, meus projetos, minhas preocupações e tudo aquilo que ainda gera inquietação dentro do meu coração. Não quero mais carregar sozinho pesos que pertencem ao Senhor. Quero descansar sabendo que o Deus que cuida dos pequenos detalhes da criação também está cuidando da minha vida com amor e perfeição. Espírito Santo de Deus, permanece comigo diariamente. Guia meus pensamentos para que eu não seja dominado pelas dúvidas. Guarda minhas emoções para que eu não permita que a tristeza apague minha fé. E fortalece meu espírito para que eu continue caminhando mesmo quando o caminho parecer difícil. Senhor, visita agora cada pessoa que acompanha esta oração. Há vidas cansadas precisando de renovo espiritual. Há pessoas que estão enfrentando perdas, dificuldades financeiras, problemas familiares e batalhas emocionais profundas. Existem corações quase desistindo da caminhada. Pai querido, alcança cada um com tua misericórdia poderosa. Derrama paz sobre os aflitos. Consola aqueles que choram escondidos. Fortalece aqueles que pensam que não conseguem mais continuar. Que a tua presença seja sentida dentro de cada lar neste momento. Que o teu Espírito Santo traga esperança nova para quem já estava sem forças para acreditar. Pai amado, ensina-me que a esperança verdadeira nasce da confiança em Ti, porque as circunstâncias mudam, os dias difíceis aparecem e os sentimentos humanos muitas vezes vacilam. Porém, o Senhor permanece fiel em todo o tempo. E quando coloco minha esperança em Tuas mãos, descubro que existe força para continuar mesmo durante as tempestades. Senhor, eu Te agradeço também pelos processos que ainda não compreendo completamente, porque hoje eu reconheço que até as dificuldades podem produzir crescimento espiritual. Muitas vezes queremos apenas respostas rápidas, mas o Senhor trabalha profundamente dentro do nosso coração durante os tempos de espera. E mesmo sem entender tudo agora, eu escolho acreditar que existe propósito em cada etapa da minha caminhada. Pai querido, não permita que eu seja vencido pelo desânimo, que eu nunca abandone a oração por causa das demoras, que eu nunca deixe de acreditar nos Teus milagres por causa das dificuldades. Pelo contrário, que cada luta fortaleça ainda mais minha fé e minha dependência da Tua presença. Hoje, eu declaro diante do céu e da terra que minha esperança continuará viva no Senhor. Mesmo em meio às incertezas da vida, continuarei acreditando que dias melhores virão. Continuarei confiando que o Senhor abrirá caminhos onde hoje parece impossível. Continuarei esperando no Deus que nunca falha e jamais abandona seus filhos. Pai amado, guarda minha família, meus amigos e todos aqueles que amo. Protege nossos caminhos, livra-nos de todo mal e derrama Tua paz sobre nosso lar. Que nunca falte esperança dentro da nossa casa, que nunca falte fé dentro do nosso coração e que a Tua presença permaneça conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque esta oração renovou minha alma. Obrigado porque Tua presença trouxe paz para meu coração cansado. Obrigado porque, mesmo diante das dificuldades, eu posso descansar sabendo que o Senhor continua escrevendo uma nova história sobre minha vida. E hoje, diante da Tua presença, eu reafirmo pela fé: eu não perderei a esperança, porque o Deus que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9, 13. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Será uma bênção poder orar por você e pela sua família. Também aproveite este momento para se inscrever no canal e continuar fortalecendo sua fé diariamente, através da Palavra de Deus e de mensagens que renovam a alma. Muito obrigado por permanecer até aqui neste momento especial de oração e comunhão com Deus. Que o Senhor abençoe profundamente sua vida, sua casa e todos os seus caminhos. E agora eu deixo uma pergunta para sua reflexão.
O que hoje você precisa entregar nas mãos de Deus para voltar a ter esperança? Daqui a pouco, 2 vídeos aparecerão na tela final para que você continue em comunhão com Deus e fortalecendo sua fé. E não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento especial de oração e esperança na presença do Senhor. Muito obrigado por assistir, compartilhar sua fé e fazer parte desta corrente de oração. Amém.